senhor? Ah, rapaz. Resolvi. Por favor, não me faça perder a compostura. Estamos chegando a Ecol Baterias. Parece que são... Boa tarde. Tudo bem com a senhora? A senhora pode conversar comigo? Sou Ben Mendes da Ronda do Consumidor. Temos um caso com o consumidor de vocês aqui. Como que é o nome da senhora? Carolina, eu sou Ben Mendes da Ronda do Consumidor. Esse é o Guilherme. Guilherme é cliente de vocês, comprou uma bateria aqui no dia 10 do 9. Certo. A bateria apresentou problema. Ele tentou exercer a garantia e não está conseguindo. A senhora está ciente do caso dele? Não. Pode relatar para ela, Guilherme? É que eu procurei o rapaz aqui, informei que a bateria começou a ter um vazamento no polo da bateria e ele não quis fazer a troca, disse que teria acontecido algum tipo de pancada no polo, só que ele mesmo fez a instalação para mim do mesmo jeito que ele instalou, ficou. Ah, sim. A senhora pode Essa olhar pra mim? bateria, ele até comentou comigo sim. Ele instalou, mas ela não tinha a chapinha, que ele tinha falado com você. Isso é bateria improcedente. Quando se rompe a bateria dele, quando você vai trocar, ele até falou com você, ó, o lacre aqui seu, o polo, ele tá ruim, quando você trocou a outra bateria. Aí, ele pegou, e essa outra bateria que você trouxe veio da mesma forma. Ele instalou assim, mas quando ele estava lá, ele olhou com você, viu direitinho, informou tudo direitinho. Quando ele acaba de instalar, ele testa a bateria para o cliente. Sim, ela estava funcionando perfeitamente, mas eu até expliquei para ele que do mesmo jeito que instalou ela ficou, eu moro aqui bem pertinho, eu fui devagarzinho Isso, com o carro. e Carolina, você está falando que a bateria que foi colocada é uma bateria com problema? Não procedente? Não, quando ele trocou, o defeito que ele apresentou não é defeito procedente de troca. Entendeu? Quando a bateria está com qualquer defeito, troca. Mas quando ela está com os polos rompidos, como se diz, mostrando que ela foi rompida, isso não é garantia procedente. Não, entendi. Não, mas eu não estou conseguindo entender o que seria garantia procedente ou improcedente. Improcedente tem o que pode ser improcedente. Pancada em bateria. A dele caracteriza pancada na bateria. Aí é improcedente. Tá, então a senhora... Vocês pegaram essa bateria, fizeram um laudo sobre ela, porque o consumidor está dizendo que do jeito que a bateria foi instalada, ficou no carro dele. E ela agora está apresentando problema. Então pode ser que vocês venderam então essa bateria já com esse problema que não foi percebido na hora da troca e depois se manifestou. Eu não estou aqui há um dia, estou aqui há muito tempo, certo? Estou aqui há muito tempo. E assim, a gente tem a maior... presteza com o cliente. Certo. Entendeu? Que é muito raro isso acontecer. Muito raro. Em várias vendas que a gente tem, é muito raro. Então, o negócio é o seguinte, a pessoa ela é responsável, a partir do momento que ela sai, pela manutenção. Como a bateria ela estava sem o suporte, que ele até falou com você que estava sem o suporte, quando saiu daqui... A bateria vendida? Isso. Porque o suporte é do carro. Entendi. A bateria, para ela ter um funcionamento, ela tem que estar fixada no carro. O carro dele não tinha a presilha lá. Entendi. Então ele informou que o carro no movimento, qualquer movimento, a bateria ela balança e ela quebra dentro dela. Entendi, tá. Se essa informação é procedente, Carolina, a senhora tem que fazer o quê? Recolher esse produto, esse material, a bateria, fazer um laudo dizendo que o problema que ela apresenta de vazamento não é responsabilidade de um vício da bateria, mas é responsabilidade do consumidor. Não pode simplesmente falar assim, olha, a gente não vai fazer a troca porque isso aqui não é responsabilidade nossa, e não se produz nenhum laudo sobre isso, até porque pode não ser isso. Quando o fornecedor vende um produto, se a instalação desse produto não é adequada, ele tem que falar para o consumidor, não podemos instalar esse produto aí porque não é adequado. Mas você sabe que isso não funciona desse jeito. A pessoa, ela passa, olha, é assim, você tem que colocar. Não, pode colocar que eu vou dar um jeito. Tanto é que ele colocou a presilha depois. Ele colocou a presilha, você não colocou depois? É assim que eu cheguei em casa. Ele colocou depois. Então não é problema da presilha. Mas daqui ali, a bateria ela pode sofrer sim, mas porque ela pode passar no buraco, a bateria rompe. Então, mas quantos dias depois que apresentou o defeito? 10 dias. 10 dias depois, não foi no mesmo dia? Mas foi uma coisa improcedente. Não, tudo bem, então a senhora vai afirmar isso, nós vamos afirmar o que a lei diz, ele vai afirmar uma coisa, então eu vou fazer o seguinte,
A senhora tem que pegar essa bateria, só que a bateria é um bem essencial, produzir um laudo dizendo que a culpa é exclusiva do consumidor, e aí o consumidor vai questionar isso através de um outro laudo pericial. Por quê? Porque, ao que tudo indica, ele mostrou a bateria, nós não somos técnicos nisso, obviamente, né? Mas ele mostrou a olho nu, não nos parece ter alguma relação com a ausência de suporte na bateria, porque é um vazamento que está acontecendo num dos polos da bateria, né? Mas como eu estou falando com a senhora, eu não sou técnico, então o que eu estou dizendo aqui é só sobre a lei, né? A lei determina que quando um consumidor compra, adquire um produto e esse produto dá defeito, é responsabilidade do fornecedor exercer a garantia. E a única coisa que isenta o fornecedor da garantia é se for culpa exclusiva do consumidor. Mas ser culpa exclusiva do consumidor, não basta que a senhora diga isso, a senhora tem que provar por laudo que aquele vazamento tem a ver com uma presilha que não foi colocada durante o trajeto daqui até a casa desse consumidor, e não 10 dias depois. A senhora concorda comigo que uma bateria, nós estamos falando de uma fonte de energia, certo? Mas então, é usada. Não, mas não isso aí é não, zero. Não, mas não tem problema. Não é usada, é zero. Mas independente de ser um produto usado ou não, isso, independente de ser um produto usado ou não, a senhora tem que oferecer um produto de qualidade. Não. É? Sim. Isso. Sim. Tá, então assim, a senhora há de convir comigo que 10 dias depois, uma bateria que é uma fonte de energia apresentar vazamento num dos polos dela, é muito difícil de ser por causa de um trajeto. Eu trabalho com bateria, então não é difícil. Tá, então a senhora produz o laudo pra gente, por favor? Não é difícil. Tá, entendi. Não é difícil falar assim, o cliente ele é advertido assim, a falta da presilha, ela implica na garantia, porque a bateria, o polo dela é grosso por fora, mas por dentro é fino. Entendi. Por dentro é fino. Tá, então a senhora está dizendo que o defeito dessa bateria, que é um vazamento num dos polos, é por causa de uma ausência de presilha daqui até a casa do consumidor. Quando ele veio aqui, que o menino conferiu, ele falou assim, o polo está rompido. O polo rompido, se ele quebrou ali, aí pode vazar sim. Tá, e como a senhora garante que então essa bateria não foi vendida já com esse polo rompido? Porque ela é testada antes de sair daqui. Então, olha só, como eu tô fazendo uma linha de raciocínio. Ela testa junto com o cliente. Pronto. Então, se ela tivesse tido o polo rompido, na hora do teste, detectaria esse problema e ela não funcionaria, certo? Sabia. Pronto, então vamos lá. É uma questão de raciocínio lógico. Se esse defeito também veio por causa do trajeto, assim que o consumidor chegou à casa dele, ele ia ligar, não ia funcionar mais, ela funcionou durante 10 dias. Então, mas quanto tempo que ele ficou? Qual que é a prova que ele me dá que ele colocou a presilha no mesmo dia? Quando que você colocou a presilha? Eu coloquei no mesmo dia, no dia 10. Ele colocou no mesmo dia. É a mesma coisa, ele tem um laudo para me dar que Isso, você colocou isso? Estamos conseguindo raciocinar. Então aí o que acontece? A lei determina que quem tem que fazer esta prova de que não é a culpa do fornecedor, mas do consumidor, Quem é você? é a empresa. Oi? Quem é você? A senhora não prestou atenção na minha apresentação no princípio. Eu sei quem é a senhora. A senhora é a Carolina da Ecol Baterias. Eu sou o Ben Mendes da Honda do Consumidor. Não escrito, não entendi seu nome. Ben Mendes da Honda do Consumidor. Era só para apresentação ou a senhora quer algo mais? Não, só tá. mesmo. Tá, é porque a senhora então não lembrava o nome. Eu também tenho dificuldade para lembrar o nome quando o clima está meio tenso. Vamos lá. A senhora que tem que provar, de acordo com a lei, senhora Carolina, que a culpa é exclusiva do fornecedor. Então vamos lá apresentar a lei, porque aí fica mais fácil. Pede Aqui, seu pai para gravar, por favor. Artigo 26. Pede ele para gravar. Artigo 26. Aqui, ó. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 30 dias tratando-se de fornecimento de produtos ou serviços não duráveis ou 90 dias tratando de fornecimento de produtos duráveis. Ok? Parágrafo 1º. Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução do serviço. Isso significa que todo produto, independente dele ser novo ou usado, ele tem a garantia, certo? Então, se a senhora está dizendo que não vai exercer a garantia porque a culpa é do fornecedor, não é o Ben Mendes que está falando. A lei determina que a senhora tem que recolher esse produto, artigo 18 do código que a senhora tem aqui, não tem? Tem. Tá. Código 18, artigo 18, Código de Defesa do Consumidor. A senhora tem que recolher esse produto, produzir um laudo dizendo que aquele defeito é decorrente de uma culpa exclusiva do consumidor. E aí a senhora vai ficar livre de dar... Entendi. Vai trazer a bateria então? Pra fazer a bateria está aí. A senhora vai recolher então? Eu vou recolher a bateria e aí eu vou fazer o laudo para ele.
Tá, e o que a senhora vai fazer? A senhora vai oferecer uma bateria para ele nesse intervalo? Olha, agora eu não tenho uma bateria aqui não. Eu tenho que esperar o rapaz chegar aqui para me ver com ele, como é que tá de bateria ali, utilizada ali. Tá. Porque aquilo ali é só carcaça, aquilo ali não é Entendi. de verdade. Porque eu entendo que a bateria é um produto essencial e o artigo 18 dispõe que a troca deve ser imediata, se tratando de um produto essencial. Ou se a senhora vai exercer essa perícia sobre ela, que a senhora empreste, é um meio que a senhora pode transigir. Empreste uma bateria para ele enquanto a senhora faz esse laudo. A senhora pode fazer isso? Igual eu tô falando, eu Não, a gente pode marcar o horário que ele traz a bateria, para ele não ficar sem bateria no carro, e a senhora faz o laudo. A bateria está funcionando? Tá funcionando. Ela só apresentou o vazamento do polo. Entendi. Porque quando... E dentro do meu estabelecimento você pode chegar filmando assim? Imaginei que nós iríamos chegar a esse ponto. Posso. Entendi. A senhora é pessoa jurídica. A senhora é representante de uma pessoa jurídica, né? Aqui nós não estamos filmando a Carolina na sua privacidade para expô-la e nada. Nós estamos resolvendo ou propondo resolver um defeito de prestação de serviço. Alguma outra dúvida? Não, só não. Tá. Essa reportagem vai ser publicada. A senhora pode pegá-la na íntegra, do jeito que está aqui. E se a senhora quiser discutir em juízo, pode também. Não tem problema não. Tá? Tá entendido. Oi. Aham. Não, é um outro cara. Aham. Mas que bateria? Aquela branca ali? Não, isso aí eu já falei já. Isso aí a gente já sabe, né? Isso aí ele já falou, o cara sabe, né? Isso aí é a pessoa... Não, mas ele não quer dizer nada, não. Ele não quer dizer nada, não. Entendi. Então, tá, aqui. Mas qual que é que tem? Na quanto tempo você chega aqui e substitui? Tá bom, eu vou ver aqui então, tá bom? Tchau. Ele falou que vai substituir. Vai substituir a bateria? Vai substituir a bateria. Tá, ele quem? É o dono da empresa. Ah, tá, como é o nome dele? Eduardo. Eduardo, tá chegando quanto tempo? Veio com 1 hora ainda pra ele chegar aqui. 1 hora. Você retorna? O que você prefere? Se quiser aguardar, eu não tenho pressa não. Tá, então a gente aguarda, a gente retorna em 1 hora então, tá? É bom até que demonstra para a audiência o final do caso. A senhora tem mais alguma dúvida? Não? Tá tranquilo? Tá, quer dizer mais alguma coisa em nome da pessoa jurídica? Não? Tá. Ok, a matéria vai ser publicada na Ronda do Consumidor, tá? Vamos lá então? Ok. Vamos voltar daqui a 1 hora, vamos aguardar. É importante que a gente tenha uma linha de argumentação e raciocínio lógico em todas as reportagens da Ronda do Consumidor. Por quê? Vou atravessar, vou esperar aqui. Aí vocês me acompanham aí que vão lá, Guilherme. Vamos atravessar que eu vou para sombra. Peraí, cuidado. Aqui não tem faixa de pedestre, então nós vamos ter que atravessar com muito cuidado. Pode ver, Gabriel. Vem cá, Guilherme. É necessária muita concentração e não perder a linha de raciocínio em reportagens tais como a Ronda do Consumidor. Muita gente, Guilherme, acha assim, pega a matéria pronta, né, e critica alguma coisa, isso ou aquilo, e não sabe o como a gente tem que estar atento a cada detalhe da Ronda do Consumidor, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque a senhora Carolina, ela, durante todo o tempo, quis responsabilizar o consumidor, dizendo que a falta de uma presilha, que ali é do suporte, da adaptação da bateria no carro, era responsável pelo vazamento que aconteceu 10 dias depois. E aí, se você é uma pessoa que se perde facilmente na linha do raciocínio, o que você vai falar? Então se ela está dizendo isso, ela falou que trabalha há tanto tempo, então realmente foi isso que causou o problema. E aí eu poderia, né, então encerrar o caso ali e dizer, sinto muito, Guilherme,
mas você não tem o direito porque a culpa foi sua, sem laudo, sem nada. Mas fazer a ronda do consumidor é um exercício de inteligência também. Eu fui conversando e aí ela disse o seguinte, que foi feito o teste na hora. Eu falei assim, mas o que garante a senhora que o rompimento não foi... A senhora não vendeu já uma bateria com defeito? Ela falou assim, não, porque foi feita a troca na hora. Você percebeu lá? Sim. Se tivesse rompido, na hora a bateria não ligava. Eu falei, então não é responsabilidade do consumidor. Por quê? Porque o consumidor levou a bateria para sua casa, no mesmo dia colocou a presilha e o defeito apareceu quantos dias depois? 10 dias depois. 10 dias depois, né? Então, se fosse por causa desse transporte que ela disse daqui até a casa do consumidor, quando ele chegasse lá, não ia poder ligar mais. Mas que bom que o caso parece que vai ser resolvido, né? Disse que o marido dela vai chegar mais ou menos daqui a uma hora, a gente vai aguardar por aí. E esse caso parece que vai terminar bem. Guilherme, houve um questionamento ali de direito de imagem, mas não pode faltar isso, né? Não pode. Ele falou que ele acompanha a ronda do consumidor com a noiva dele. E aí sempre que questionam o direito de imagem, ele faz alguns comentários com a noiva dele lá. Eu entendo, né? É porque, gente, infelizmente, o direito no Brasil, todo mundo acha que pode opinar. E você opinar sobre alguma coisa sem ter estudado, sem ter buscado informação, a chance de opinar errado é muito alta. Muita gente fala sobre isso mesmo. Você não pode sair filmando em qualquer lugar, você não pode. Direito de imagem, inclusive já teve agente público que falou em direito de imagem nas reportagens. Isso não existe. Nós temos direito à privacidade, à honra, enfim, todos os direitos lá na Constituição. Porém, quando você é representante de uma pessoa jurídica, ou preste bastante atenção nisso, ou aquela filmagem é para fins lícitos, é adequado e é permitido que você filme. Porque senão, aqui provavelmente nessa rua deve ter o quê? Mais de 10, 30 circuitos de TV, né, de câmera, então não poderia ter. Não poderia filmar ninguém. Você poderia chegar no estabelecimento então, e falar assim, não autoriza minha imagem, não, teria que desligar, né? E não. Se é para fins lícitos, pode filmar sim. E os fins jornalísticos são fins lícitos, ok? Então vamos aguardar aí a chegada do senhor proprietário da empresa para resolver o problema do consumidor. Enquanto eles vão lá buscar a bateria, então? Sim, com certeza. Acompanhe mais um caso da ronda do consumidor. Boa tarde. O senhor que é o Eduardo? Tudo bem? Como é que tá? Prazer. Tudo bem? Tudo bom? O senhor que é o Eduardo? Sou eu. Deixa eu falar com o senhor. Não sei se a Carolina já explicou a situação do paciente. Como é que a gente vai resolver? Só trazer o carro. Pode trazer o carro? Só fazer uma observação, bem. Pois no não. dia que ele veio a primeira vez, eu tentei resolver com ele pessoalmente, ele que não se dispôs. O que houve? Eu falei com ele assim, Faz favor, chega mais. eu expliquei para ele a situação, certo? Que antes quando ele chegou com a dele aqui, como estava a dele, e coloquei a outra no carro e falei assim, se você não tomar providência, pode acontecer a mesma coisa. Aí passou os dias, mais de 2 semanas, e veio com a mesma situação na outra. Sim. Eu falei com ele, não, mas para não tomar um prejuízo sozinho, eu resolvo isso com você, mas se você quiser arcar com outra parte também. Aí eu dei uma opção para ele, porque eu sei que tá ruim para todo mundo. Entendi. Mas eu também tomar prejuízo sozinho não achei legal. Então eu falei assim, vamos resolver isso aqui, eu ponho outro para você, não é problema não. Paga a metade aí dos R$50 que seria aí, resolvi para você. Aí como eu te expliquei que no momento eu não poderia estar arcando com valor, por isso que eu... Concordo, eu sei, por isso eu propus abaixo o valor. Porque eu entendo o seguinte, porque ela sai daqui de um jeito, veio de outro. Então não cabe só a mim, porque tem um lugar lá que você põe e prende a bateria. Entendi. Aí é responsabilidade do dono do carro. Eu inclusive até vendo essa chapinha, até ofereço para o cliente para que não haja esse problema. Entendi. A opção dele colocar ou não, mas ele corre o risco, porque o risco é por conta dele. Eu não posso mexer no carro dele, somente instalar. Mas se ele deixou de colocar, o risco é dele. Aí depois de 3 semanas ele veio, falou assim, não, vamos resolver. Entendi. Agora, se você falar comigo que eu não tenho direito nenhum, que eu tenho que arcar tudo sozinho, que ele, por mais que ele nem se esforçou, só você viu só os direitos dele, eu vou arcar. Entendi. Eduardo, eu conversei com a Carolina, ela é sua esposa. Tá. Seguinte, quando você troca uma bateria, independente dela ser usada ou não, a garantia está embutida ali. A garantia deve ser exercida, ok? Tá. A sua esposa havia informado para a gente que o defeito que está apresentando hoje na bateria é exclusivamente por causa de uma
presilha de fixação. A outra que estava com ele veio até colada no mesmo jeito que aconteceu com essa segunda. Entendi. Então ele já estava ciente que poderia acontecer com a próxima também. Entendi. Aí ele disse que no mesmo dia que chegou lá... Exatamente, no mesmo dia eu providenciei o... Isso, ele providenciou desculpa, essa chapa, né, para não dar o problema. A minha pergunta à sua esposa foi o seguinte: o que garante, como vocês garantem que essa bateria não saiu daqui com o problema? Você tem como me responder assim? Sim, porque ela é apresentada, ela fica exposta aqui, é testada, passa pelos aparelhos antes de vender para o cliente. É uma opção de dar para o cliente. Entendi. Ele não é obrigado. Sim. Apresenta para ele vê o produto, testa, depois coloca, eu faço um teste na frente do cliente, ele vai aqui ver como é que foi testado. É o que eu sempre faço, Entendi. é testar. Ótimo. Isso Aí ele, na presença dele. Isso, ele informou pra gente também. Então, se tivesse com Mas problema... Não, tudo bem. É só para resolver, porque eu acho que... Claro, e até para... Não, mas a gente está aqui hoje para esclarecer tudo. Eu queria te fazer outra pergunta, Eduardo. Do jeito que ela está hoje, então, você pode afirmar que porque ela está... Da forma como ela está hoje, é porque não colocou a chapa? Não. Vou te falar com você. Isso aí é um risco que ele corre. Existem vários outros fatores que podem ocasionar isso também. Só que, no dia, se ele saiu daqui, mas se ele foi daqui ali, colocou ali, Ben Mendes, eu posso ver um pneu daqui e ali. Claro, não, tá sim. Então Mas você aí... não pode falar comigo, eu não posso afirmar que foi por isso, que eu não vou afirmar, por isso eu quero resolver esse problema. Isso, não, e nem quero prolongar muito, Ben Mendes. Não, mas eu não estou prolongando não, Eduardo, é só porque não pode ficar disso que me disse, a partir do momento nós estamos falando de direitos, né? Isso. Só acompanha o trabalho da Honda? Sim. Então tá bom. Então, Sim, eu vim até correr para te atender rápido. Não, tá ótimo. Eu quero mais transparência. Isso, exatamente, é isso que eu também estou querendo, para não ficar parecendo que algo que a gente não quer que pareça. Isso, Ben Mendes. A partir do momento, Eduardo, que se afirma que não vai exercer a garantia, porque a responsabilidade é do consumidor por não ter colocado aquela chapa, desculpa, foi o que eu disse para sua esposa. A empresa, vocês devem então oferecer aí um laudo dizendo o seguinte: este defeito é por causa da ausência de uma chapa que, na verdade, é uma chapa de fixação. De fixação não, de estabilidade. Fixação, tudo bem. Eu não sei o termo certo. Então, fixação, a chapa de fixação. Mas aí, então, se o problema foi a chapa de fixação, a bateria teria parado de funcionar, certo? Não, bem menos. É uma situação na garantia. Se você comprar uma bateria nova hoje, sim, ela vem rezando isso nela, não certificado, bateria mal fixada, pancada no polo, às vezes quando você vai apertar, bater no polo, também pode romper a bateria. Eu não vou poder afirmar. O que eu quero falar com você é o seguinte, mas, Eduardo, foi orientada, sim, todo cliente orientado. Não, claro, eu não duvido disso. Inclusive dá pra gente perceber a sua índole, você não está querendo lesar ninguém. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: no direito a gente precisa também de colocar as coisas corretamente. Por quê? Porque quando a gente chegou aqui, foi nos informado que a responsabilidade por a bateria estar da forma como está era do consumidor, porque ele não colocou daqui até a casa. Que ele não tinha colocado uma chapa de fixação daqui até a casa dele. E ele disse: não, eu coloquei no mesmo dia. O defeito foi apresentado 10 dias depois. Então talvez o que esteja acontecendo é uma cacofonia aqui, uma distorção da informação, que não está sendo entendido que esse defeito não foi apresentado no mesmo dia da troca. Porque se fosse pela ausência da chapa, questão lógica, ia vibrar daqui até a casa dele, quando ele colocasse lá ela daria problema. Isso foi 10 dias depois e a bateria ainda está funcionando. Está aí o grande X da questão, né? A sua esposa disse que se não tiver, como ele não providenciou a chapa, então romperia como é que é o nome? O polo e ela não funcionaria. Não é isso que está acontecendo, ela está funcionando, só que está com um vazamento. É por isso que nós, como não somos técnicos nessa área, nós viemos aqui, Eduardo, não foi para dizer para você assim: Eduardo, este é o problema da bateria. Não, é só para fazer o que a lei diz. A lei determina o seguinte: se tem um defeito de prestação de serviço, tem um defeito do produto, o que tem que fazer? Nós temos que pegar esse produto, devolvê-lo ao fornecedor para que o fornecedor produza um laudo. Então o senhor poderia dizer assim: esta causa, a causa deste vazamento é este. Então, em cima daquilo ali que nós iríamos trabalhar, se o consumidor teria o direito ou não. A partir do momento em que, como o senhor afirmou aqui, não dá para dizer que foi por causa da chapa... Não dá por causa do seguinte, Ben Mendes, é o seguinte, não é só isso que determina a causa do problema. Não tem como eu te afirmar, porque é por causa disso? Não posso afirmar. Então ele não perdeu a garantia. São situações.
Então ele não perdeu a garantia. Você tá entendendo? É o seguinte, eu apresentei para ele, ele viu o produto em perfeitas condições, certo? Sim. Não estava nenhum vazamento. A partir do momento que foi orientado, viu, verificou, não tem, aquela coisa visível. Sim. Está bem visível. Não tem nenhum problema. Passou tantos depois, aparece um problema? Sim, é um defeito. Isso é defeito. Então, é um defeito. Isso. É um defeito. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou prolongar muito, para não, sabe? Porque eu quero resolver. Não, tá ótimo. Só que porque eu imaginei também que o senhor estivesse querendo a informação. Eu percebo que o senhor está querendo resolver, mas aqui eu só estou querendo dizer o seguinte, Eduardo, o senhor conhece o trabalho da Honda, é um trabalho muito sério. Sim, a gente não quer parecer, porque desde o princípio que nós chegamos aqui, por afirmações que nos foram feitas, fica parecendo o seguinte, não, esse defeito é porque ele não colocou uma chapa daqui até a casa dele. Então, imagina eu vou chegar aqui, só para a última vez que eu te perguntar. Imagina eu vou chegar aqui, Eduardo, falando para uma audiência da forma como nós falamos, e o tempo todo vão vir afirmações e ilações parecendo que o consumidor deu causa ao problema e nós estamos aqui fazendo uma defesa de um consumidor que não tem direito. Não, não é isso. De forma nenhuma nós faríamos isso. Por isso que eu vim até o senhor para saber o seguinte, me fale qual é a causa do problema. Se o senhor conseguir me falar, porque um defeito existe, né? E a garantia é 90 dias. Defeito existe, ok. Pela lei, artigo 26, 90 dias. Dentro de 90... Mesmo sendo usada. Mesmo sendo 90 dias para produtos duráveis. Então, dentro desses 90 dias, apareceu qualquer defeito, está na garantia. E aí o fornecedor tem que fazer o quê? Para ele se livrar de ter que exercer a garantia, ele tem que provar para o consumidor o seguinte, não, isso aqui é culpa exclusiva sua. Como? Através desse comportamento. É essa a resposta que nós não tivemos até agora. O senhor, de forma sensata, só está dizendo o seguinte, não dá para eu saber, não dá para eu afirmar que foi a ausência da chapa daqui a casa dele. Ótimo, então se não dá para afirmar. Porque, na verdade, não caracteriza só, não pode ser só um defeito, aquele defeito caracteriza só por causa de uma situação. Não entendi. Aquele defeito não caracteriza só por uma situação. Entendi, não é só por causa da ausência de chapa. Não só por causa da ausência de chapa. É como eu te expliquei, se bater no pó, na hora de tirar o pó, terminar e bater, ocasiona um defeito. E como é que eu vou identificar isso? Não tem como eu te falar. Através de um laudo. Não, o laudo já visivelmente. Visivelmente, da mesma forma que foi visivelmente quando eu coloquei que não tinha problema, é visivelmente que agora existe um problema. Isso. Entendeu? E qual a razão desse problema? Isso você precisa. Não dá para saber. Aí a palavra dele que ele te falou fora das câmeras. O que entendeu? Ele falou com você, tipo assim, não. O que ele te falou é isso. Não, o que ele falou é só que é o seguinte, comprou uma bateria agora está com vazamento. Ele está resguardado por você, né? E a gente fica assim... Não, o senhor também está. Não, gente, por favor, não. Tá no carro lá. Tá, vamos trazer o carro, mas pode buscar o seu carro lá. Eduardo, jamais eu quero passar a imagem de que disso que o senhor falou, de que nós defendemos apenas o consumidor. Está certo que o código chama Código de Defesa do Consumidor. Sim. Só que isso aqui é uma excelente ferramenta para defender o fornecedor também. A partir do momento em que um consumidor está alegando que, está mostrando, né, existe um defeito no produto comprado ali, isso não necessariamente é uma afirmação cabal de que a garantia deve ser exercida, mas é 99%. Ou seja, para que o fornecedor se exima dessa responsabilidade, ele tem que dar uma resposta que até agora não foi possível ser dada. Não, esta não é responsabilidade, não é um defeito causado pelo próprio produto, enfim, foi o consumidor que causou. Aí, se não foi o consumidor que causou, é isso que eu estou querendo dizer. Se não foi o consumidor que deu causa àquele problema, a garantia deve ser exercida. Agora, se o consumidor que deu causa, por exemplo, o senhor falou assim, bater ali na hora de instalar, isso nós já podemos descartar, porque quem instalou foi a própria empresa. A empresa que instalou. A única coisa que poderia falar, então, é a seguinte, no trajeto daqui até a casa dele, como não havia uma chapa, gerou problema. Mas a sua esposa, mais cedo, estava dizendo que se fosse isso, na hora que ele chegou lá e fosse ligar, não ligaria. E ela está ligando. Entendi. Ela vai ligar, vai funcionar algumas vezes, entendeu? Bem, vamos resolver. Não, eu não estou falando para o senhor não resolver. É só porque foi feito. Se o cara
tirou a bateria lá, você não repôs a bateria. Mas tá vendo? Então, não, gente, não. Falar comigo que eu Não, aqui. Não, mas então, Eduardo. Eu não quero acusar ninguém. Pois é, só não pode acusar ele. Então, por isso que nós temos que estar estritos à lei. Gente, pode parecer que eu estou sendo insistente demais, mas eu estou fazendo defesa moral do meu trabalho. Porque o que está sendo colocado aqui é em xeque a moral do meu trabalho. Como se nós fôssemos pessoas irresponsáveis que simplesmente ouvíssemos o lado do consumidor e chegássemos fazendo acusação. Isso jamais. Eu vim aqui, conversei com a sua esposa, inclusive ela falou assim, quem é você? Talvez ela não conheça o trabalho, o senhor conhece, mas ela não. E você quem é? Na verdade, nós estamos aqui para ouvi-los. E se o senhor tiver condições de dizer que o defeito é causado por culpa do consumidor, a senhora poderia ser educada. Estou conversando com o marido da senhora, por favor. Se o senhor puder dizer isso. Deixa eu finalizar ali, bem. Tá. Então só quer finalizar? Não, vamos resolver o problema. Mas tá claro que o senhor não conseguiu provar, então. Tá vendo? Gente, olha, não é assim que funciona a Ronda do Consumidor. As nossas matérias são publicadas. Não, senhora, eu vim aqui pedir o laudo. A senhora tem um laudo? A senhora tem um laudo? Vou fazer o seguinte. Faz favor aqui. Não é assim não. Por defesa da minha moral e da moral do meu trabalho, quanto que é a bateria? Foi R$120. R$120. Eu vou comprar uma bateria, você vai fazer um laudo daquela bateria lá e vai ter que provar que o nosso trabalho é irresponsável, que nós ouvimos um caso só. Eu tenho que fazer a defesa da moral do meu trabalho. Não, assim não. Não, eu vou comprar uma bateria, aquela bateria vai ser periciada. Por quê? Porque o tempo todo está sendo feita ilações de que a culpa é do consumidor e nós estamos tentando aqui ouvir só um lado. Jamais, eu também sou cristão, tá? Eu também sou cristão e eu tenho uma moral aprendida com Cristo. Pois não, vamos comprar uma bateria e você vai periciar aquela, por gentileza, claro. Eu sou responsável pela empresa, eu que respondo por ela. Sim. Ela está um pouco alterada, entendeu? Tudo bem. Já que você é uma pessoa que se diz muito compreensiva, sim, eu estou aqui para resolver. Eu sei que o senhor está para resolver. Então deixa eu responder para a empresa. Claro, eu não estou dificultando então, isso, senhor Eduardo. Só que, imagina eu chegar aqui e acusar o senhor de ser desonesto, por exemplo. O senhor é uma pessoa, o senhor disse que é cristão. Isso aqui, não sei nem... Isso não cabe a essa reportagem. Claro que cabe. Sermos cristãos significa que nós aprendemos com Cristo no padrão da honestidade. A sua esposa disse que é cristão, por isso eu estou dizendo. Então vamos lá, se eu chegasse aqui falando para o senhor assim, o senhor é um desonesto, o senhor ia de todas as formas tentar provar que não é desonesto. Da mesma forma, se o tempo todo está sendo posta ilações de que nós só ouvimos uma parte, como se o problema fosse causado pelo consumidor e eu estivesse aqui fazendo o papel de desonesto, de uma pessoa que defende o erro, então eu proponho para o senhor o seguinte, deixa eu comprar uma bateria, para não dar prejuízo para o senhor, eu compro a bateria para o consumidor não ficar... O que acontece, Denise? Eu prefiro fazer dessa forma, porque é o seguinte, como é uma bateria que já sai de bateria reaproveitada, se fosse uma bateria nova, a gente mandava para a fábrica trazia um laudo. Mas como nós aqui somos bem, assim, como é uma bateria usada, nosso equipamento é bem restrito para nós, nosso uso aqui, eu não consigo te dar um laudo exato da mesma. Tá bom, entendeu? Tá tudo bem. Tá bom assim? Então ele vai trocar a bateria lá. Estou tirando aqui uma bateria aqui, tudo bem. Eu vou testar aqui para que não haja. Pois não. Visualize o produto. Isso é um aparelho de teste de bateria. Tensão. Tudo ok. A bateria tá boa. Agora eu vou lá retirar lá para não fazer a substituição da mesa. Tá. Pega um time para mim, por favor. Ok. Hoje é 20... Não, hoje é que dia? Hoje é dia 30. Dia 30. A garantia é recorrente, viu, Benes? A partir da primeira compra. Não é, Eduardo, tá vendo? Vou te mostrar o certificado, posso mostrar o certificado? Pois é, tá vendo? A gente aprende o seguinte... Tá faltando informação, a partir do momento que você tá trocando agora... No certificado a garantia, ela é parte... A gente troca, ela te dá continuidade. Eu sei, eu tô muito feliz de estar fazendo essa reportagem com o senhor, porque eu percebo, né? Pela experiência, quando a pessoa está fazendo por desconhecimento ou por desonestidade. Eu entendo o que você está fazendo só por desconhecimento. Artigo 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 dias, tratando-se fornecimento de produtos ou serviços duráveis. A partir do momento que o senhor vai trocar essa bateria agora por outra, aquela outra bateria terá também uma garantia de 90 dias. Não é da primeira compra, entendeu? É uma informação que é importante que o senhor tem. Então, isso é porque é o que diz a lei.
Vamos aguardar a troca. Eu vou ficar aqui, só pode trocar. Vamos ficar aqui, gente. Okay. Eu realmente estou chateado. Fica aqui, por favor. Vamos aguardar, ele vai trocar, tá? Ok. Eu tô. Fica aqui, Paulo, por favor. Eu fico muito chateado quando a lisura do meu trabalho é colocada em xeque, sabe? Porque nós falamos para tanta gente e existem muitas pessoas que são inimigas do nosso trabalho e aí pegam um caso desse e se a gente não tiver muita responsabilidade e sai falando, olha aí, o Ben Mendes está defendendo o consumidor que está errado. Não, por isso que eu vou gastar o tempo que for necessário para orientar. Você percebe que é um fornecedor que parece ter boa índole, mas está desorientado, não tem a informação correta. A lei determina, trocou ali, é mais 90 dias, a garantia se renova. E outro detalhe, então eu preciso do laudo, eu não posso aceitar falar assim, não, aquela bateria o defeito foi por causa do consumidor, então agora eu, empresário, estou sendo lesado, você está me obrigando a trocar? Jamais! Então eu quero o laudo, mas ele não me dá o laudo, entende? É tão simples de se resolver. Não entendi? Uma coisa tão simples de se resolver. Simples, entendeu? Eu acho que o problema é ficar também colocando em xeque a integridade, a honestidade do nosso trabalho. É complicado. Gente, nós chegamos aqui, nós pedimos o seguinte, então me dê um laudo falando que o defeito da bateria é por causa do transporte. Né? E aí não me dão esse laudo, mas querem continuar dizendo que a culpa é insinuando que a culpa é do fornecedor e não pode ter esse nível de irresponsabilidade, gente. Não pode não, sabe? É assim que funciona, não é assim que funciona. Vamos aguardar trocar aqui. Depois eu vou bater mais um papinho com vocês aguardam aí. Pode funcionar lá? Pode me esperar aqui, Gabriel. Vamos ver o que vai acontecer ali agora. Pode? Não tem que dar certo, não. Fixar em mim aqui. Vou aguardar. Tá chamando lá? Vamos. Pode ir, Gabriel. Você vai fazer a nota de entrada? Dá outra. Dá outra, a antiga. Você tem uma cópia daquela? Não. Você vai ficar com a cópia dessa? Vai receber outra? Sim, não, mas é só porque a data da compra. Antiga, é o pós-antigo? Isso, só a data da compra, seu Eduardo. Pois é. Você conseguiria ver isso aqui de longe, esse buraco aqui? Não, eu não sou técnico em bateria, eu não sei. Visível. Qual buraco que você está falando? Esse buraquinho aqui, você conseguiria ver? Ver que tá. Olha para esse aqui. Eu sei que está diferente, esse está com vazamento. Bem visível, não tá? O que você quer dizer com isso? Hã?
porque, pra você ter ideia, que uma situação dessa aqui, não precisa nem muito técnica não, sabe? Isso aqui bem visível de um pro outro. Para entender que tem um defeito. Tem um defeito. Quando você fosse colocar, agora você viu a outra lá, você visualizaria quando eu fiz o teste aqui que não tem, né? Meu Deus do céu, Eduardo, o senhor não está me entendendo. Então. Não, o senhor me perguntou, escuta. Por favor. Olha só, o senhor quer que eu pague a perícia dessa... Não precisa pagar, não. Sabe por quê? Porque olha só, ninguém em momento nenhum disse que o senhor colocou essa bateria com vazamento, seu Eduardo. Ah, entendi. O senhor está com pressa? Não entendi não. Nós dizemos desde o princípio, talvez o problema seja de interpretação, que o problema surgiu... Eu estou perguntando se está com pressa. O problema surgiu 10 dias depois da compra. Se o problema surgiu 10 dias depois da compra, um vazamento está dentro da garantia. Agora, o que a lei determina é perícia aqui para o senhor dizer que não é culpa do senhor. Agora, o senhor pega... Aí, olha só, o senhor pega a bateria, não me permite ou não permite o consumidor periciá-la. E agora, no final da reportagem, o senhor me chama... Isso. Ah, rapaz. Resolvi. Por favor, não me faça perder a compostura. Você me chama para insinuar, então, que não foi responsabilidade sua, mas não me deixa periciar a bateria? Então deixa periciar, porque aí fica tudo às claras. Tá, então a outra tá lá, tá? Uai, não é assim não. Você fez a nota lá? A gente tenta manter a compostura, mas o tempo todo insinuando que nós estamos fazendo algo errado. O que é de errado que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo é o que a lei determina. O que é? Essa aqui? Aqui, ó. A nova nota da troca. Deveria ser emitida uma nota fiscal, mas dessa parte não vamos nem falar, tá, Eduardo? Porque eu acho que o nível que a gente já chegou aqui já... é melhor a gente evitar dores de cabeça maior. R$120, troca 30/9, relacionada com aquela primeira compra. Tá ok? Algo mais que o senhor queira dizer? Não? Tudo certo, então. Muito obrigado. Vamos caminhando. Pega o carro e espera atrás do meu, que eu vou conversando com a audiência aqui, por favor. Ô, gente, fazer a ronda do consumidor é um desafio diário. Sabe? O Eduardo... O Guilherme vai me acompanhar ali, porque eu não sou moleque, não. Sabe? Eu estou na ronda do consumidor justamente porque eu não sou moleque. Se eu quisesse fazer molecagem, eu não estava lá na ronda do consumidor, não. Estava fazendo qualquer outra coisa. O que a lei determina? A lei determina o seguinte: se é verdade, isso que eles estão dizendo toda hora, que esse problema dessa bateria foi causada por causa do consumidor, o consumidor que causou isso, simples. Por que não se permite periciar, então? Eu pago a perícia, não tem problema não. Ele falou, mas eu não consigo fazer a perícia porque a administradora, eu pago a perícia. Entende? Então, o que acontece é o seguinte: quer que eu aceite que a culpa é do consumidor, que não tem direito à garantia, parece que é isso, parece que quer que eu aceite isso, insinuam o tempo todo que eu estou pendendo para o lado do consumidor, como se eu estivesse defendendo coisa errada, mas não me aceita fazer a perícia. Por que eu falei assim? Eu sou cristão também. Porque foi colocado ali, não, tudo bem, Deus te abençoe, somos cristãos, como se assim. Como se eu estivesse fazendo algo errado, como se o consumidor estivesse fazendo algo errado. Eu disse, eu sou cristão também. Por quê? Porque uma das condições principais de ser seguidor de Cristo é ter os atributos morais de Cristo também. Não estou dizendo que outras religiões não sejam moralmente corretas. Isso aí, de forma alguma, estou dizendo isso. Existem pessoas de diversas outras religiões que têm uma moral ilibada. Vem aqui, por favor. Mas eu disse assim, mas a condição para ser cristão é ter uma moral correta. Porque se não tiver moral correta, fala que é cristão, mas não é cristão. Então por isso que eu disse, eu também sou cristão. Ou seja, eu luto pela justiça, pela verdade. Quando o consumidor nos procurou, antes da reportagem, eu expliquei para ele. Eu falei assim, olha, se a empresa se negar a garantia, nós vamos conceder a eles 30 dias, que é o artigo 18 dispõe. Mas como é um bem essencial, então a resolução deve ser imediata, porque eu acredito que é um bem essencial, eu entendo que é um bem essencial, uma bateria, porque é fonte de energia e tal, mas em todo momento nós dissemos para o consumidor o seguinte: vamos cumprir exatamente o que a lei determina. O consumidor disse para a gente, comprou a bateria, quem trocou a bateria foi o proprietário. Como é o nome dele? O Eduardo. Chegou lá na casa dele, não deu problema. Ele pôs uma barrinha de fixação, depois eu vou mostrar na foto para vocês, não deu problema. Cerca de 10 dias depois, a bateria apresentou problema. Aí ele procura a empresa para entender o que está acontecendo, e aí falam que não tem
pode fazer nada, porque a culpa foi dele. Aí ele nos chama e a gente vem para fazer o que a lei diz. A lei diz, nós não chegamos ali chutando o barraco de ninguém, falando assim, troca essa bateria aqui agora. Não foi isso que nós fizemos, não. Eu cheguei conversando e falei o seguinte, olha, se vocês estão afirmando que esse defeito não é causado por um defeito da bateria, que não é responsabilidade de vocês, é culpa do consumidor, vocês têm que fazer um documento, um laudo. Por quê? Porque é assim que a lei manda. É assim que a lei determina. Tem que fazer um laudo para não ser só... Imagina que fácil que seria. Você tem um produto que deu problema, você chega lá, o empresário fala assim, não é culpa minha não, vira as costas e perdeu. Não é assim não, gente. Não é assim que funciona. Então, o tempo todo eu disse o seguinte, se não for problema, se não for responsabilidade de vocês, tem que produzir um laudo, tem que produzir... O tempo todo nega a produção do laudo, mas fica insinuando que a culpa é do consumidor. E aí, quando eu vou numa conversa, que eu não sou bobo, não, eu vou fazendo perguntas para chegar à conclusão lógica, chega-se à conclusão que não dá para afirmar que foi por causa da falta da barrinha de fixação. Pronto, cacete! É exatamente isso. Se não pode afirmar que foi a falta da barrinha, ou seja, então não foi por causa do trajeto daqui até a casa do consumidor, que é no mesmo bairro, se não pode afirmar isso, então não pode afirmar que a culpa é do consumidor. Então tem que se fazer um laudo para dizer o motivo. E, gente, esse negócio aqui tem que ser estudado, sabe? O que determina aqui é que a garantia é de 90 dias, mas o que acontece é que as pessoas começam a discutir direito. São duas áreas, né? Direito e medicina, que todo mundo acha que é um pouco advogado e um pouco médico. E o cara tá achando que eu sou pastor. Amém, se for essa a vontade de Deus para mim. Olha, as pessoas acham que sim, todo mundo é médico e um pouco jurista. Então pode discutir. Não é assim não, gente. Garantia, independente se é produto usado ou não, é 90 dias. Pronto. Trocou um produto que está com defeito, a garantia se renova. É isso que determina a lei. Se não é responsabilidade do consumidor, é responsabilidade do consumidor, do fornecedor, é o que determina a lei. Não dá pra gente ficar discutindo direito de qualquer jeito e reproduzindo isso. Então por que eu estava ali o tempo todo, Guilherme, insistindo naquela argumentação, na conversa com o proprietário? E você entendeu? O tempo todo queriam transferir a responsabilidade para você. E mais do que isso, queriam dizer que nós éramos pessoas que ouvíamos apenas um lado, independente do consumidor estar errado, a gente saía defendendo o consumidor. E eu tive que insistir. Aí, o que eu não tolero, o que eu não aguento, e assim, minha esposa sabe disso, meus filhos sabem, todo mundo convive comigo sabe. Se você me perguntou alguma coisa, me deixa de responder, que eu vou te responder. Com certeza. Se você me provocou, aguarde que eu vou te responder. Então, o que eu não aguento é assim, faz a ilação, faz a suposição, faz a provocação, insinua que a culpa não é deles e eu estou defendendo o erro. Mas aí, quando eu vou argumentar, nossa, mas vão resolver. Para quê? Para ganhar um pedaço de 1% da audiência que está aqui, que é feita de empresários que não gostam da Honda, gente que defende justiça, para ganhar esse povo, para falar assim, lá, ó, o cara estava querendo resolver e o Ben Mendes não estava deixando. Não é assim que funciona. Isso aqui não é bodega, isso aqui é a Honda do consumidor. Aqui nós vamos resolver os casos no respaldo da lei. Não basta falar assim, não, eu não tenho culpa não, mas vou resolver esse problema aí para parecer que eu sou defensor de coisa errada. Então não vou aceitar isso não. Então, Guilherme, você fica tranquilo, tá? Okay. Essa bateria que foi colocada agora, ela tem garantia, tá? De 90 dias. Você conte com a Honda do consumidor, tá? Fique sabendo que quando você mandou o seu caso, a gente analisou o seu caso, tá? Então, assim, eu não vou afirmar aqui a causa do problema da sua bateria antiga, mas eu digo para você, quando nós gravamos com o consumidor, é porque nós vemos indícios fortíssimos de que aquele consumidor tem razão, tá? Então, por causa disso, nós gravamos com você e nós tentamos, e parabéns pela sua postura, você não arregou em momento nenhum, né? Por quê? Porque se o Guilherme tivesse culpa no cartório, né? Eu acho que quando eu insisti tanto pela perícia e tal, ele poderia dar uma regada. Não, ele foi até o final, iria até o final, e eu pagaria aquela perícia. Porque comigo é assim que funcionam as coisas.